E aí, meus perseverantes, tudo bem? Esse vídeo eu vou dividir em duas partes. Primeira parte agora que eu vou gravar a segunda mais tarde. Primeiro falar de Manchester United e Liverpool. E na segunda parte, que vai acontecer mais tarde, eu vou gravar sobre Atlético de Madrid e Barcelona. Eu tô fazendo essa primeira parte porque eu acabei de assistir o jogo. Eu quero falar já logo do jogo, porque aconteceu muita coisa no jogo, então se eu deixar pra mais tarde, talvez eu possa esquecer algum detalhe, esquecer alguma coisa que ainda tá fresca na cabeça. Não que não posso esquecer agora, mas eu prefiro fazer agora. Então vamos lá. Primeiro, Manchester United e Liverpool. Antes de enaltecer os dois times, tem que falar que os dois times tiveram a chance de matar um ao outro muitas vezes durante o jogo. O Liverpool, por exemplo, foi muito displicente, podia já ter matado o jogo no segundo tempo, preferiu ficar enrolando, ficar tocando bola, não quis atacar com tanta intensidade quanto quando precisou. Quando o Liverpool viu que o Manchester United empatou o jogo, o Liverpool foi um time bem mais agressivo, que buscou muito mais gol. Eu acho que faltou isso no Liverpool no começo do segundo tempo, que foi um Liverpool que ficou mais controlando a bola, querendo tirar o ímpeto do Manchester United. Acabou não dando certo. E o Manchester United também, por outro lado, é um time que perdeu muito gol. Podia ter matado o Liverpool antes de ir pros acréscimos. Podia ter feito 3-2, 4-2 tranquilamente, porque teve muitas chances, principalmente o Rashford, que foi quem fez o terceiro gol de empate. Teve muitas chances. Eu consigo lembrar pelo menos de duas chances claríssimas, que tava ele e o goleiro, e ele chutou pra fora. De cabeça eu lembro pelo menos duas grandes chances dele. Então foi dois times que, mesmo com um placar elástico, faltou precisão na finalização deles, e principalmente no Liverpool faltou vontade e urgência de querer fazer esse gol mais cedo, de querer fazer o terceiro gol mais cedo, porque foi deixando o Manchester United chegar, o Manchester United acabou virando o jogo. Não pode deixar isso acontecer. Ah, e detalhe, parece que eu acabei de tomar banho. É só suor, tá muito quente, tá... É de idiota esse calor. Não... Eu odeio calor, eu sempre sou muito, então relevo. Mas enfim, voltando pro jogo. Agora sim, os primeiros 35 minutos, 30 minutos do Manchester United, excelentes 30 minutos do United, 35 minutos do United, tanto que fez 1-0. Foi os primeiros 35 minutos que o Manchester United estava dominando o Liverpool não conseguia subir, não conseguia chegar muito pouco, quando chegava, não chegava com tanto perigo, não tinha tanto espaço para finalizar quando estava no ataque. Então o Manchester United, nesses primeiros 35 minutos, conseguiu neutralizar o Liverpool muito bem, até que sai o gol do Salah, na verdade o gol do McAllister, com desvio de algum dos zagueiros. Eu não lembro qual foi, quem que desviou a bola, acho que foi no Mainu, se eu não me engano. Até que saiu o gol do McAllister. E a partir daí o Liverpool toma conta do jogo. É um Liverpool muito melhor, muito mais dominante no final desse primeiro tempo. Tanto que logo em seguida já vira com um gol do Salah. E aí entra no segundo tempo. O United desbosta tentar alguma coisa, tentar algum ânimo, mas o Liverpool ainda continua bem forte, continua bem dominante na partida. Teve um período do jogo que o Liverpool ficou tocando bola por uns 10 minutos e o United não conseguiu encostar na bola. Foi faltou muita marcação pro Manchester United, que depois que tomou o gol de empate, teve dificuldade para defender, estava tendo muito espaço para o time do Liverpool, e o time do Liverpool não estava sabendo ou não estava querendo agredir esse espaço. E o Manchester United, mas aí o Manchester United com o tempo, como eu já falei, foi chegando, até que sai um gol de empate já no final do jogo, com o Liverpool que já estava tentando segurar o jogo, estava tocando para lá, tocando para cá, aí toca no meio campo, volta no zagueiro, dá no lateral, volta no zagueiro, volante, enfim, tava cozinhando o jogo para acabar logo no 2-1, mas não deu para acabar, porque o Manchester United empatou logo no final.
inclusive na transmissão do jogo, na ESPN, eles falam isso, o comentarista fala sobre esse jogo do Liverpool, como que foi passivo, não ampliou quando pôde e não tentou com tanta vontade, foi tentar virar o jogo, empatar, tentar virar o jogo e posteriormente empatar depois que o Manchester United já fez o gol. Aí também não adianta muito. Um minuto. Aí eu tenho um problema no olho. O meu lacrimeja muito, principalmente do calor, não sei porquê. Mas enfim. O Manchester United, após o empate, o Liverpool tentou ir pra cima. Foi o Liverpool que, após tomar um empate, teve mais esse sentido de urgência, como eu já falei. O Liverpool não se preocupou em atacar quando estava 2-1, foi se preocupar em atacar quando estava 2-2, mas aí depois do 2-2 fez o 3-2, tomou o 3-3 e tomou o 4-4, ou seja, o 4-3 na verdade. Ou seja, o Liverpool poderia ter matado o jogo porque o Manchester United estava dando esses espaços. O Manchester United foi um time que, após os 30 minutos, deu muito espaço para os seus jogadores, para os jogadores do Liverpool, na verdade. Teve alguns buracos no meio-campo. Foi um segundo tempo que o Liverpool ficou enrolando muito com a bola. Não parece que não queria ir para cima. Alguns podem dizer que estava só respeitando o Manchester United, mas eu acho que o Liverpool, independente de ser o Manchester United, tinha que ir pra cima, tinha que agredir mais. O Liverpool podia tranquilamente ter feito uns 3, 4 no segundo tempo, que estava muito melhor, e o Manchester United não conseguia encostar na bola. Até que, mas aí do lado do United, até que empata o jogo, e aí dá uma sobrevida pro United, que vai pros acréscimos. E o Manchester United foi um time muito perseverante nesse jogo, porque tomou de virado 2-1, depois tomou o 3-2, empatou 3-3, podia segurar para ir para os pênaltis, como alguns times fariam realmente, porque é o mais fácil a se fazer. Não vai atacar um time que contra-ataca muito bem, que tem jogadores de velocidade, mesmo desgastados já, realmente. Mas foi pro ataque, conseguiu. E aí, numa escapada, já no final dos acréscimos, na segunda parte, o Diallo, o Garnacho, na verdade, sai cara a cara com o Bradley. Tinha só o Bradley atrás, só o Bradley e o Gallagher. E aí toca no Diallo, que estava acompanhando a jogada, e o Diallo finaliza muito bem. Não teve chances pro Gallagher na finalização do Diallo, realmente. E foi muito lindo ver que ele se emocionou. Ele já tinha amarelo, ele tirou a camisa de emoção. Ele não. E tá certo, não ligar, já fez o papel dele. Mas ele não ligou para tomar o cartão amarelo. Aí tomou o segundo amarelo por tirar a camisa. E foi expulso. Saiu chorando de campo de emoção. Ele tava. É bom ver um jogador que tá realmente. Torce pro time, que gosta de jogar pelo time, que se emociona com o time. É legal de ver isso. Mas aí, indo um pouco para partes, destaques individuais para os jogadores, eu achei que foi um Liverpool que, principalmente no primeiro tempo, tava muito permissível nas laterais. O Joe Gomes não fez uma boa partida. O Rashford estava conseguindo ganhar vários duelos com o Joe Gomes. Não foi uma boa partida do Joe Gomes, que ele que já fez boas partidas de lateral esquerdo, como ele estava nessa partida. Mas nessa partida ele não foi bem. Tanto que no segundo tempo ele sai pra entrar o Bradley. Entrar o Bradley? Ou foi o Robertson? Depois. Bom, enfim, mas ele sai no segundo tempo. Porque não estava tão bem, o Rashford estava ganhando a maioria dos duelos. Pelo menos até a parte que o Manchester United jogou bem, o Rashford ganhou boa parte dos duelos. E com isso, o Manchester United podia ter ampliado mais. Não, já falei, né? Não conseguiu. Muito ineficaz. Principalmente o Rashford. Mesmo que tenha feito o gol de empate no 3-3. Foi um jogador que teve muitas oportunidades e conseguiu guardar só uma.
Mas enfim, voltando aos destaques individuais. O Joe Gomes não estava tão bem. O Van Dijk. O Van Dijk é realmente um xerife na zaga. É muito difícil passar do Van Dijk. Ele tem um tempo de bola perfeito. Ele consegue dar uns botes que, meu Deus, como que ele não faz falta, como que ele vai só na bola, entende? O Van Dijk foi muito bem no jogo, mesmo que o time tenha perdido, tomado 3 gols. Eu não acho que ele teve nenhuma culpa nisso. Eu, inclusive, acho que se não fosse ele, o Liverpool teria alguns problemas a mais, porque o Van Dijk realmente foi muito bem. No meio-campo, o Klopp preferiu entrar com o Szoboszlai em vez do Elliott. Eu não achei que o Szoboszlai fez uma grande partida, mas também não fez uma partida ruim, de fato ruim, mas eu achei que foi abaixo do que o Szoboszlai mesmo já jogou. E o McAllister e o Endo, esses dois sempre jogando muito bem. O Endo. O Endo, eu gosto de falar que o Endo é um jogador meio que invisível. Mesmo quando ele não joga bem, como foi o caso de hoje, ele não jogou bem. Não jogou mal, mas também não jogou bem. Mesmo em casos como hoje... Mesmo em casos como hoje, ele dá muita liberdade pro McAllister poder brilhar, poder jogar mais. Tanto que o McAllister faz o gol de empate no 1-1 no primeiro tempo. Ele dá mais segurança, dá mais defesa, dá mais pegada para esse meio campo, que se não tivesse o Endo, o McAllister que ia ter que fazer essa função, então ia faltar alguém para chegar na frente, que nem o McAllister fez nesse gol de empate. O Salah não estava tão bem assim. O Salah não foi também. Eu entendo porque ele ficou muito tempo parado, tá voltando de lesão, nem conseguiu jogar os primeiros 90 minutos, porque tem que controlar os minutos que o Salah joga nessa volta dele. Ainda não tá 100%, imagino eu. Porque se ele tiver 100%, eu não vejo motivo para ele sair mesmo não jogando que nem o Salah joga, porque o peso de ter o Salah em campo já é muito grande para a equipe adversária. Então acredito que ele ainda não esteja 100%. Com isso entrou o Gakpo no lugar dele, que eu achei que não fez uma boa partida mesmo. O Gakpo tentou até fazer algumas jogadas ou criar algumas chances, mas ele não conseguiu fazer muita coisa. Ele tava lá mais, parece que foi mais para fazer número, tava fácil de marcar ele. Mas indo pro lado do Manchester United, o Wan-Bissaka fechou muito bem o Salah nesse jogo. Não deu muitas escapatórias pro Salah nesse jogo, tanto que em vários momentos o Salah saiu da direita e foi pro meio ou foi pra esquerda. Inclusive numa jogada antes do gol mesmo, antes do primeiro gol do McAllister, ele sai da direita, aparece na esquerda e finaliza perto da trave do Onaná. O Onaná, esse sim, também muito bem no jogo. Tomou 3 gols? Tomou 3 gols. Mas estava muito bem, principalmente com a saída na bola no pé. Ele deu vários lançamentos muito bons nesse jogo. É um goleiro que tem muita qualidade com o pé. É impressionante ver o quanto ele joga bem com o pé. Ainda na zaga, eu não achei a dupla de zaga do Manchester United hoje segura. Principalmente o Varane, eu achei meio inseguro. Estava perdendo muitos duelos contra o Darwin Núñez, que também jogou bem. Mas o Varane eu achei meio inseguro. E o Dalot, eu também não gosto muito do Dalot defensivamente. Eu acho que ele tem dificuldades para defender. Tem dificuldades claras. E eu acho que para os pontas do Liverpool, como Luiz Dias, tem facilidade de passar Dalot. Hoje, ele até que fez uma partida mediana, para não dizer boa, porque eu não acho que foi uma partida boa, mas foi uma partida que conseguiu pelo menos causar desconforto no Luiz Dias. Pelo menos ele conseguiu atrapalhar um pouco. Aí no meio campo, Bruno Fernandes, como sempre, jogando muito bem. O Bruno Fernandes é realmente o principal jogador desse time, é o pilar desse time. E o McTominay, que também tá numa temporada esplendorosa, porque ele tá fazendo muitos gols, tá jogando bem em várias partidas seguidas. E em várias partidas seguidas ele também marca gol, aparecendo como um 9 mesmo, aproveitando os espaços na área, os espaços que tem, atacando o espaço e fazendo gol, tá finalizando bem. Ele tá sendo uma boa temporada do McTominay. Aí nos lados tinha o Rashford, que apesar do gol, eu acho que ele podia ter feito uma partida melhor.
Não acho que tenha sido uma partida ruim, mas ele perdeu muitas chances. Eu já falei que eu lembro pelo menos 2 chances claríssimas que ele tava de frente com o Keller. No outro lado também tinha o Garnacho. O Garnacho também, muita correria, dando muita raça pro time. Ele é muito veloz, é muito habilidoso, é muito difícil parar o Garnacho. E o Højlund que sumido, não tocou muito na bola no tempo que ficou em campo. Tanto que depois saiu pra entrar o Antony, se eu não tô enganado. E o Rashford foi fazer centroavance. Mas o Højlund não participou do jogo basicamente, ele tocou muito pouco na bola, ele quase não teve participação. Eu não peguei os números, mas acredito que ele não tenha tocado mais de 20 vezes na bola, não tenha chegado mais de 20 vezes a bola para ele, em todo o tempo que ele ficou em campo. E aí vem o Antony. O Antony, que faz o gol de empate o segundo gol de empate para levar para prorrogação, um herói um tanto quanto improvável. E é legal falar do Antony porque por toda essa temporada conturbada e o final da temporada passada também, que foi meio conturbada pro Antony no Manchester United, ver que agora ele fez um gol com tanto peso, talvez seja o começo de um capítulo bem bonito para a história dele no Manchester United. Não tô falando que vai ser uma linda história, que vai ganhar muitos títulos, que vai jogar super bem mais. Pode ser o começo de um capítulo. Pra ele, pelo menos, não ser tão odiado quanto é por parte da torcida. Pra pelo menos ter algum tipo de aceitação. Porque o Antony é bom, ele sabe jogar futebol. Mas alguns torcedores do Manchester United realmente pegam muito no pé dele, tem muita birra com o Antony. Mas com esse gol, talvez possa mudar isso. Pode ser um novo recomeço, talvez. E também falar do Diallo, né? Porque foi quem fez o gol da vitória. Não tem como não ser o melhor em campo, na minha opinião, porque foi ele que fez o gol. Se for pegar os 90 minutos, o melhor em campo pra mim, eu diria que talvez tenha sido algum jogador do Liverpool, como Van Dijk, talvez. Mas foi uma partida bem equilibrada em destaques individuais. Calma. Mas foi uma partida bem equilibrada em destaques individuais. Também pode falar que o Bruno Fernandes jogou muito bem. O Rashford, apesar de tudo, eu não daria o destaque para ele, mas conseguiu atrair bem a marcação. Bruno Fernandes jogando muito bem. Mas foi uma partida bem equilibrada em destaques individuais. Não teve um que se sobressaiu muito mais do que o outro. Por isso que, como destaque individual, eu acho que vai pro Diallo por ter feito o gol da vitória quase no final do segundo tempo da prorrogação. Um garoto que parece ter personalidade, parece ser um bom futuro. E falando em garoto, quase me esqueci, mas também tem o Mine que jogou muita bola nessa partida. Ele tá jogando muita bola. Desde que subiu, mostrou ser um garoto com muita personalidade, que não se esconde em jogo, não tem medo de jogar. Esse garoto, eu acho que se o Manchester United quiser, ele fica a carreira toda dele lá e jogando muito bem. Pode ser um ídolo do clube, um moleque que veio da base. Destaques individuais é isso. Sobre o Manchester United e Liverpool, acredito ser isso. Se eu lembrar mais alguma coisa pra falar, eu falo depois, antes de eu começar a falar de Atlético de Madrid e Barcelona. Esse vídeo vai ser longo, pelo visto, porque já tá com 19 minutos, mas depois eu volto pra falar de Atlético de Madrid e Barcelona. Até mais. E aí, gente, voltei. Acabou de acabar o jogo do Barcelona, não passou nem um minuto direito, já comecei a gravar porque... me arrependi de ter falado que eu ia assistir o jogo do Barcelona, porque me deu sono no meio do jogo e eu não podia dormir, porque eu já falei que ia assistir. Mas, enfim. Barcelona e Atlético de Madrid. Atlético de Madrid e Barcelona, no Metropolitano. Inclusive, no meio de semana, eu tinha falado Wanda Metropolitana, estádio do Atlético de Madrid. Descobri em seguida que mudou o nome Rice pra só Metropolitana. Tá, recado dado, bora pro falar do jogo. Foi um jogo que foi muito bom pro Atlético de Madrid. Nos primeiros 30 minutos, 30 e poucos minutos,
33 minutos. Foi um jogo muito bom para o Atlético de Madrid. Tava conseguindo marcar lá em cima, o Barcelona não tava respirando, não tinha dado um chute ao gol, não tinha conseguido chegar ao campo de ataque direito. Os primeiros 30 minutos do Atlético de Madrid conseguiu segurar o Barcelona com muita maestria, mas aí logo um pouquinho depois dos 30 minutos o Barcelona já consegue fazer a sua primeira finalização, que até então não tinha conseguido, só quem tinha finalizado era o Atlético de Madrid 4 vezes ou 3 vezes. Depois da primeira finalização, se eu não me engano, teve mais uma finalização sem perigo, e logo depois o gol do Barcelona com a assistência do Lewandowski. Já vou adiantar, foi o melhor jogador da partida. O gol do Barcelona, que saiu aos 35 minutos. Depois do gol, eu pensei que o Barcelona ia imprimir mais esse ritmo de pegada, de conseguir sair mais, mas não conseguiu, pelo menos não na continuação do primeiro tempo. Na continuação do primeiro tempo, o Atlético conseguiu voltar a marcar lá em cima, a puxar a marcação lá pra cima, não deixar o Barcelona fazer sair muito para contra-ataque ou armar muito o jogo. Mas aí quando acaba o primeiro tempo, volta o segundo, e com a volta do segundo tempo, o Barcelona logo de cara já faz outro gol, já faz o segundo gol com 2 minutos de partida, 3 minutos, algo assim. E parece que o Atlético de Madrid a partir daí esqueceu como é que joga bola, não conseguiu mais sair em contra-ataque. Eu esperava mais do Atlético de Madrid nesse jogo, pra ser sincero com você, depois do jogo que fez contra a Inter. Eu esperava mais do jogo por parte do Atlético de Madrid, que eu achei que foi um jogo tranquilo pro Barcelona após o primeiro gol. O Atlético de Madrid, que não deu muito sinal de perigo pro Barcelona no segundo tempo. Teve uma finalização do Llorente, que foi uma grande defesa, uma defesaça do Ter Stegen. Mas depois disso, o Atlético de Madrid simplesmente parou, não conseguiu mais chegar com perigo, não obrigou mais o Ter Stegen a fazer grandes defesas. Foi um Atlético de Madrid bastante inseguro finalizando, não estava conseguindo finalizar bem, isso já do primeiro tempo. No primeiro tempo, antes do Barcelona marcar o seu gol, o Atlético de Madrid teve algumas chances de finalizar, que já tinha finalizado, poderia ter abrido o placar, mas não conseguiu, tanto porque tinha o Ter Stegen lá, mas também porque os seus jogadores não estavam em um dia tão inspirado assim para finalizar. Aí acabou que passou em branco o primeiro tempo, com 1-0, aí voltou o primeiro tempo, voltou o segundo tempo, já tomou um gol logo de cara. Depois, mais pra metade, pro final da partida, o Lewandowski deu uma assistência pro Fermin Lopes, um grande passe o Lewandowski deveria jogar como meia. Se a carreira do Lewandowski fosse essa partida, ele deveria dar um passo atrás e jogar como meia, não como centroavante, porque ele jogou muito bem, armando o jogo, abrindo espaço. Ele não ficou plantado na área, como em algumas partidas ele fica, como na maioria das partidas ele fica. Ele saiu muito da área e ficou transitando entre a ponta e a outra ponta, meio que alternando com o Rafinha e com o João Félix. O João Félix e o Rafinha, os dois pontas no caso. Quando o Lewandowski caía para a ponta, eles fechavam um pouco mais atrás, próximo ao meio, e o outro ponta fechava na área, ou o meio campo que vinha de trás, do Gundogan, Firmino. Foi assim que saiu o terceiro gol, mas já era um Atlético bem abatido, que não conseguia chegar, que não estava mostrando sinais de melhora. O Simeone tentou fazer algumas mudanças, como por exemplo colocar o Griezmann e o Correa no jogo para dar algum ânimo, para tentar armar, para ter mais a posse de bola, porque esses dois são jogadores muito criativos, mas não deu certo. E durante todo o jogo, durante todo o tempo, todo o período, na verdade, que o Morata esteve em campo, foi muito marcado, muito bem marcado pelo Araújo. Foi um jogo muito físico entre os dois times, mas principalmente o duelo entre Araújo e Álvaro Morata. O Araújo não deu nenhum descanso, não deu nenhum espaço para o Morata, marcou muito bem o Morata. Tanto que depois o Morata sai para entrar o Memphis até consegue jogar melhor do que o Morata, porque consegue sair um pouco mais desse jogo de corpo,
indo mais para um jogo de habilidade. Consegue fazer alguns dribles, algumas jogadas de efeito, tentou até algumas finalizações, alguns passes, mas não chegou a dar muito perigo. No final do jogo, o Molina já recebe um vermelho por parar o Vitor Roque num ataque promissor, que estava só o Vitor Roque e o goleiro. Foi uma falta fora da área, mas como não tinha nenhum outro jogador, era o Vitor Roque e o Oblak, é vermelho direto, por ser uma situação clara de gol. Acertou o árbitro. O árbitro, que em alguns momentos eu achei ele meio inseguro, achei que ele em alguns momentos queria ser mais do que o jogador, mas não chegou a descontrolar o jogo, não chegou a ter algum burburinho. Algumas reclamações que realmente acontece, reclamar é normal, faz parte do jogo. Sobre o Xavi foi expulso por reclamação. Eu não sei o que o Xavi falou, eu não consigo saber se a expulsão do Xavi foi ou não foi justa, porque eu não tava lá, eu não sei o que o Xavi falou, ainda não saiu o que o Xavi falou, não vi nenhuma súmula. Perdão. Não vi nenhuma súmula do que o Xavi poderia ter falado ao quarto árbitro. Mas o Xavi foi expulso com 2 amarelos, um seguido do outro, nem deu tempo de descanso. E o Xavi foi expulso logo no começo do segundo tempo. Mas isso não impediu o Barcelona. O Barcelona continuou jogando muito bem. Foi um bom jogo do Barcelona. Não acho que tenha sido tão bom quanto o jogo do Barcelona em Nápoles. Na verdade, o jogo do Barcelona contra o Napoli em Montjuic. Não acho que tenha sido tão bom quanto o jogo do Nápoles contra o Napoli para ser o melhor jogo do Barcelona na partida, como eu acho que o jogo contra o Napoli em Montjuic tenha sido. Mas foi um bom jogo do Barcelona e um mau jogo do Atlético, principalmente, porque o Atlético começou bem, mas depois caiu muito de produção. Talvez a perna tenha puxado, talvez esses jogadores, por ter passado por jogos que exigiram muito fisicamente e mentalmente, já estejam cansados. E talvez por isso não conseguiram mais jogar. Talvez seja isso. Também já tá chegando ao fim da temporada. O tanto que o Atlético de Madrid jogou no começo, no meio, agora talvez falte. As impressões que eu tive do Atlético de Madrid são essas. Um time que perdeu o gás rápido, acabou muito rápido o gás. E o Barcelona foi um time que soube muito bem controlar o jogo. E, de novo, nos destaques individuais agora. De novo, o Cubarsí fazendo uma grande partida. O Cubarsí joga muito bem, é um garoto de 17 anos. Eu só queria reiterar de novo que é um grande zagueiro. O Cubarsí provavelmente é o futuro do Barcelona. Não tem como competir com ele, com os outros zagueiros do elenco. Talvez o Araújo, mas por momento eu ainda acho que o Cubarsí tá melhor, tá à frente de todos os zagueiros do elenco. E um garoto de 17 anos. Eu já falei em algum outro vídeo anterior do Barcelona que é muito ruim que o Barcelona dependa de garotos como o Cubarsí e Yamal, porque são garotos de uns 16, outros 17. É muito ruim depender de jogador muito jovem, porque pode oscilar, pode ter uma lesão que demore para voltar. Mas, por enquanto jogam, os dois, mas principalmente hoje, o Cubarsí jogou muito bem, mas ainda fico com o Lewandowski como destaque de todo o jogo. As impressões que eu tive dos clássicos do final de semana foram esses. Se você tem alguma coisa a dizer, pode comentar aí. Até mais, até a próxima.